Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E esse é mais um dia desse desafio de costure durante 28 dias aqui no canal. Tô trazendo projetos, muitas ideias diferentes. Se você gostou de uma ideia específica e não quer seguir os projetos do dia, não tem problema. Se o seu foco é blusa, se o seu foco é short, segue o que você precisa, mas você tem que costurar durante esses 28 dias, esse mês inteiro, pra gente estar treinando a costura, pra você criar um hábito de costurar todos os dias, tá? Então, no vídeo de hoje, a gente vai montar um short simples, com elástico, com bolso e tudo, com um tecido bem gostoso. Você vai gostar do resultado. Então, bora pro vídeo! Já marquei o tecido aqui pra poder cortar, tá? Esse tecido que eu tô usando, ele é um tecido canelado, só que ele é um tecido canelado com uma textura mais grossa, tá? Então, essa textura permite com que eu faça um short. Ó, tá vendo como ele não fica transparente? Porque tem uns canelados que a textura dele é mais fina e fica muito transparente, aí não dá pra fazer um short. Então, esse short, ele vai ficar bem gostoso, bem macio, porque o tecido canelado, ele é muito gostoso e bonito também. Esse detalhe que o tecido tem dessas linhas vai alongar a peça e vai ficar bem bonita, tá? Então, eu já encaixei o molde aqui pra poder cortar. E a parte da modelagem do short é exatamente igual todos os outros dias, tá? Você vai pegar uma peça que você goste. A minha sugestão é que não seja jeans, que não seja também uma peça que tenha zíper e botão, tá? Porque nesse início é bom que seja alguma peça que você tenha elástico, enfim, que seja uma peça mais tranquila para esse início aqui, tá? Mas vamos supor que você não tenha, então você vai pegar a sua peça que tenha o cós e o botão e você vai ter que medir. Se tá na medida do seu quadril, provavelmente não vai tá, porque como ele tem uma abertura, ele vai estar na medida da sua cintura para poder sustentar. Então, você vai ter que medir a parte do seu quadril inteira, tá? Por exemplo, ó, essa parte aqui é a parte das costas, aqui é o encaixe do cós, tá? Então, esse molde, por exemplo, o tecido canelado, ele tem elástico, então ele estica. E aí, vou fazer um shortinho mais justo. Então, o molde que eu usei aqui, ele é um molde que não tem margem de costura. Ele é exatamente na medida do meu corpo. Por quê? Porque como ele estica, ele vai conseguir se mexer, né? No caso, ele vai conseguir se esticar para poder passar pelo meu quadril, que é a parte maior, tá? Então, ó, na parte aqui do cós, eu tô com 19,5. E na parte do quadril, 27. Então, o que você vai ter que ver no seu short? Ou, no caso, você tira o molde exatamente igual, e aí o que você faz? Você confere com as suas medidas. Então, mede o quadril, que é a medida mais importante. Medi o meu quadril e dividido por 4, que é todas as peças, são 2 frentes, 2 costas. Você vai pegar e vai entender. Beleza, isso aqui vai passar no meu quadril. Não vai passar. Por exemplo, se esse tecido não tivesse elastano, eu teria que aumentar essa lateral aqui e igualar com a medida do meu quadril, tá? Por quê? Porque não iria passar. A cintura, essa parte aqui é a cintura, então não iria passar pelo quadril, se esse tecido não tivesse elastano, tá? Se ele é um tecido plano, enfim. Aí, eu teria que igualar aqui, fazendo a medida do quadril. Então, o que você tem que ter em mente? Se o seu tecido não estica, que você precisa que a medida, essa primeira medida aqui, ela seja a medida do seu quadril com margem. Pode ser 1 centímetro de cada lado, enfim. Coloca 4 centímetros a mais do que a medida do seu quadril, se o tecido for plano, tá? Pra ele poder, então, passar pelo quadril. E depois você coloca um elástico na medida da sua cintura para ele poder se suturar. É basicamente a mesma estrutura da saia que a gente fez de forma simples e sem molde. Você vai fazer isso. Pode ser qualquer short, vamos supor que você não tem um short, enfim.
pega uma calça. Vê a medida do seu tamanho, aumenta aqui a lateral da perna. Não tem problema, gente. O foco principal desse desafio é você costurar. É você ir treinar todos os dias, nem que seja 20 minutinhos por dia, tá? Bom, agora que eu já marquei tudo, tá? Eu marquei aqui frente e costas, ambas. Aí depois eu vou cortar o cos e vou também fazer um bolso, porque eu gosto bastante de bolso, tá? E aí vou dar umas dicas de costura em relação ao bolso. Você não precisa ter o molde do bolso, tá? O bolso é uma peça que você pode traçar diretamente no tecido, tá? Se for o caso. Então vamos pro corte, depois eu te dou dicas de costura. Bom, eu peguei o meu celular e vi a altura que cabe ele e medi e fiz um bolso aqui, tá? Lembrando que ele tá duplo, ó. Cada bolso desse tá duplo. Porque esses aqui vão virar o bolso da peça, tá? Então eu já cortei esses aqui no nosso bolso, então são 4 peças dessa. Fora isso, eu já cortei o cos. Lembrando que o cos, ele tem que ser duplo, tá? Pra você colocar, então, o elástico, tá? Frente e costas e bora pra máquina. Bom, igual as outras peças que a gente fez, então você vai pegar direito com direito, né? Pra você costurar junto, vou pegar aqui. E aí, ó. Aqui. Você costura aqui, essas costas, depois costura a outra parte da frente. E aí, é unir a lateral, tá vendo a lateral aqui? E depois eu mostro como prende essa parte aqui das pernas. Bom, essa aqui é a parte da frente, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é um cortezinho, mais ou menos assim, ó. Pra você fazer um bolsinho, tá? Uma abertura pro bolsinho. Então, o que que eu vou fazer? Ó, vou cortar. Aí, ele fica assim, ó. Tá? E aí, você vai fazer a mesma coisa no bolso, tá? Ó,
Fiz a abertura aqui no bolso. Pra você poder, então, costurar assim junto, tá? Depois que eu fiz a abertura pro bolso aqui na parte da frente, eu vou pegar o meu bolso, tá? E aí, você vai fazer a mesma coisa, direito com direito, ó. Direito com direito. Então, por um alfinete aqui, ó. Lembrando de fazer numa ponta só do bolso, tá? Só uma só. Por quê? Quando você passar a costurinha aqui, você vai fazer assim, depois passar uma costurinha aqui, rebatendo, e aí o bolso ele vai ficar assim, ó. Dessa forma aqui. Daí ele ficou assim, ó. O bolsinho aqui, tá?